que o investidor aprendeu com a bolsa esse ano? Ou o que todo mundo aprendeu com o investidor da bolsa esse ano, ou com o não investidor da bolsa? Bom, para falar sobre esse tema, eu trouxe aqui um convidado super especial no nosso formato super especial aqui, mas antes de tudo, deixa eu me apresentar. Eu sou a Raquel de Sá, estrategista de investimentos do Research da XP, e esse é mais um episódio do Expert Drops, o seu podcast, videocast e agora quase entrevista preferido semanal, que vai trazer tudo o que aconteceu de mais relevante no Brasil e no mundo na semana e, claro, todos os temas sendo discutidos aqui no mercado, sempre sob o ponto de vista dos analistas aqui do Research da XP. Bom, e para falar então comigo sobre esse tema de bolsa, aprendizados, o que esperar para o ano que vem, eu tenho ele, o nosso querido Rafi Figueiredo, aqui com a gente, né, que veio contar isso tudo para a gente, o que a gente aprendeu, o que esperar para o ano que vem nessa reflexão sobre bolsa, né, num dos últimos Expert Drops desse ano, gente. Calma, daqui a pouco a gente vai voltar, mas ainda tem mais inteligência artificial na semana que vem. Já fiquem a dica aí, né, para vocês não abandonarem a gente na semana que vem. Mas bom. Boa tarde, Rafi. Obrigada por estar aqui com a gente de novo Boa no tarde. Expert Drops. Hoje em formato especial, né? A gente está se sentindo muito, muito chique aqui nesse novo Tá formato de do parabéns, eu Drops. quero fazer outras vezes aqui assim. Olha, Deixa responsabilidade está com a comentem, produção. comentem aqui, @produção, se É, vocês gostaram desse novo formato. Bom, Rafi, como a gente estava aqui conversando antes, né? Esse ano foi um ano, eu acho que quando a gente finalizar o ano, eu vou gostar muito de ver aquela tabela periódica, que a gente chama de tabela periódica, que basicamente é uma tabela com as principais classes de ativos, cada uma pintada de uma cor, com um retorno em cada ano. E aí a gente vê qual ganhou, qual perdeu e tal. A gente usa muito essa tabela para mostrar que a diversificação vai ser o seu melhor amigo, etc, porque você nunca sabe qual vai ser a classe de ativo vencedora. E eu tô doida para ver isso no final desse ano, porque existe uma grande chance de termos aí, né, não vamos zicar, mas enfim, caminhamos aí para termos a renda variável brasileira, né, doméstica, ali no topo da nossa tabela periódica. Alguém esperava isso no é, começo do ano? essa é uma boa questão. Eu acho que ninguém esperava. Se a gente chegasse em janeiro desse ano, que o dólar estava na tela 6,20, bolsa Verdade. caindo pra caramba, uma preocupação fiscal brasileira entre diversas questões, acho que se você falasse, puxa, É, fica tranquilo, o Ibovespa vai ser a melhor e maior referência para renda variável no Brasil, inclusive vai superar a CDI e várias outras tantas classes, né? Todo mundo eu acho que ia dar risada, né? Então acho que acho que é o interessante que traz o que você fez no seu primeiro comentário, que a diversificação ela sempre faz necessária e ela é a única capaz de mitigar riscos. Por mais preocupado que você esteja e não otimista com um quadro de renda variável, ter um pouquinho fez sentido, porque esse pouquinho pode ter se valorizado muito em dólares, pelo menos no momento que a gente grava aqui, o Ibovespa sobe 52%, né, em dólares, mais de 30% em reais, então ele já mitigou algum outro risco que, eventualmente, se tem uma posição em dólar que caiu, em criptomoeda que caiu, né, entre outras tantas. Mas eu acho que esse ponto da pergunta me remete muito nessa ideia do que a gente tem para aprender com o investidor que ganhou dinheiro em bolsa e, sobretudo, com essa renda variável desse ano, diante de uma complexidade gigantesca, porque a gente volta para os temas iniciais do ano, que estava com uma inflação desancorada, com taxa de juros elevadas, inclusive estão elevadas, porque elas subiram esse ano e permanecem em 15% e vai virar o ano assim, muito provavelmente. Então, caramba, e mesmo assim a bolsa andou muito, né? Então, acho que a primeira parte da resposta é dizer que renda variável e bolsa de valores brasileiras esse ano trabalhou no seu estado mais primitivo, mais essencial, do que eu acho que em qualquer outro ambiente, qualquer outro cenário que eu já vivi em ciclos de mercado e ciclos econômicos. Por quê? Porque bolsa, renda variável, ele é uma máquina de você descontar o fluxo de caixa futuro das companhias, você trazer isso a valor presente e, desta forma, nesse pragmatismo, quem fez essa conta mais simples conseguiu extrair valor e capturar ganhos de capital, né? Gerar esse movimento. Né? E quando a gente vai
fazer um escrutínio, tá bom, entendi. Se eu tivesse feito o básico, o simples Back to basics, back né? to basics, o básico, eu teria ido bem, mas tá bom, mas certo, se eu fizesse o básico numa companhia altamente cíclica, muito endividada, contra uma companhia de mais qualidade, menos cíclica, puxa, teria tido os mesmos resultados? Aí a resposta é não, né? Que as empresas que a gente classifica como bond proxies, né, foram aquelas que mais acabaram chamando a atenção, né? E o que são essas bond proxies? Inclusive foi assunto do nosso relatório recente, né? São aquelas companhias que elas se comportam, né, com atividade operacional com muito menos movimento, muito menos instabilidade, né? Ou seja, são aquelas mais previsíveis nos seus resultados, são aquelas que são fortíssimas geradoras de caixa, né, que têm um controle junto de custo de capital e dos seus investimentos de tal forma que a gente consegue enxergar anos à frente sem que haja grandes variações. Previsibilidade, Então, você tem né? Menos altíssima vol. previsibilidade. Essas companhias foram as grandes estrelas e são, naturalmente, como característica do mercado brasileiro, que é um país, né, um Brasil, que vive taxas de juros elevadas quase que constantemente, né? A gente só lembra muito de períodos de taxas mais altos do que em movimentos mais baixos. As bond proxies acabam sendo as grandes referências porque são elas as capazes de competir com a renda fixa, que pagam Perfeito. taxas de juros altamente atrativas. Então, se você olhar, se você fez o mais do mesmo de maneira pragmática e correu atrás das companhias que são capazes, que têm as suas TI, né, a sua taxa interna de retorno, que são capazes, são competitivas com essas taxas de juros elevadas, você ganhou dinheiro nesse mercado, né? E aí, eu acho que a conclusão final que eu chego para essa ideia é que é, bolsa de valores, a gente pode ser pessimista, a gente pode negar os rendimentos que aí estão, a gente pode atribuir muita emoção ao nosso dia a dia, tem vários vieses cognitivos, enfim, que fazem com que renda variável se torne, em alguns casos, um bicho-papão, depois um estágio de extrema euforia, enfim, as pessoas caracterizam e personificam o comportamento de preço por diversas formas por causa do estado emocional. Mas o ponto é que renda variável, esse ano, deu uma aula de pragmatismo, de precisão e de desconto de fluxo caixa futuro, Sim. que você traz a valor presente, vê uma performance, inclusive maior até, superando em muito e bastante o que seria a taxa livre de risco, né? Quando você compara isso com o ambiente de renda fixa, que também você acaba querendo descontar o futuro, as curvas de juro, as curvas yields, né, elas também fazem um pouco desse processo, principalmente nos vértices um pouco mais longos da curva. Então você, poxa, está preocupado, você desconta isso hoje, exige taxa de juros maior e vice-versa. Mas a comparação que eu quero trazer aqui é que, pelo fato da renda fixa ter esses diferentes tipos de vencimentos, né, torna isso um pouco mais complexo, sabendo que os vértices mais curtos são controlados por um banco central, que está olhando a economia, o dinamismo da inflação, etc. Renda variável é a companhia pela promessa de guidance e o que a gente está projetando para frente. E é ela por ela. Obviamente tem a situação econômica, mas é ela por ela. Então, acho que tem muito que aprender. Isso é um belo de um ensinamento para os investidores, para aquelas companhias que não ganharam dinheiro, o que deveriam fazer para poder atrair mais esses recursos. E, finalmente, no entendimento de que você não pode, a partir desse ano, com esse aprendizado, a principal do aprendizado é trabalhar a renda variável de forma excludente com a renda Perfeito. fixa. Como se fosse exatamente o que a gente mais ouve, né? Ah, agora é renda fixa ou renda variável. Não é ou, é e é sempre e, né? Sempre é. Assim, se você tinha alguma dúvida esse ano, foi um belo de um aprendizado para você entender que é assim que a gente trabalha, é assim que o mundo dos investimentos são, e é desta forma. Então, mais do que a renda variável em si, o errado é não tê-la nos seus portfólios, né? E você vai sempre ter como forma de um ativo que possui riscos, mas que seja equilibrado, que esse risco seja algo que você que esteja de acordo com o seu perfil de investimento,
para atrair. Então, de fato, o ano não acabou, mas eu acho que tem muito para a gente aprender, as consequências são essas, e a diversificação para mitigar risco nunca foi um exemplo tão claro, 2025 não foi um exemplo tão claro como foi do ponto de vista do investidor e, evidentemente, para a empresa, né, que quer atrair mais investidores para esse mercado. Não, excelente. Nossa, muito bom o resumo. Eu fiquei aqui com com uma dúvida, né, eu acho que algo interessante de falar melhor. Você falou muito das empresas que bond proxies, né, essas geradoras de caixa, boas pagadoras de dividendo, que têm uma previsibilidade, etcétera, que foram as grandes vencedoras desse ano. Essas empresas, elas estão a gente está falando de setores específicos ou é muito a questão micro da empresa mesmo, né, da solidez da empresa, independente do setor que ela esteja? Basicamente, os setores são aqueles que têm uma característica já de um monopólio natural, né? Então, saneamento Uhum, básico e distribuidora de energia elétrica, saneamento básico, pensando de uma forma bem bruta aqui, né? São esses tubos de cano que tem aí, passam no uhum, subsolo, pelas casas, pelos prédios. Você não vai ter 4, 5 empresas, é igual telefonia. perfeito. 5, 6 empresas que passam seus próprios tubos, né? Então, são quase que monopólios naturais. Você tem pouquíssimas companhias, e aí sim, e são companhias que são de consumo não discricionado, ou seja, invariavelmente do estágio da economia que Vai estão, ser consumida você vai energia, consumir, saneamento. você vai consumir o saneamento, vai consumir energia, Uhum, roupa, invariavelmente como está o estágio da economia. uhum, Então é muito mais dessa característica, dessa configuração, então é muito saneamento básico, energia elétrica, e especificamente no Brasil, setor financeiro ligado a bancos, eles também têm um pouco dessa característica. uhum. Porque ao contrário do resto do mundo, e aí diria da mais das economias desenvolvidas, que você tem para mais de 1.000 bancos e 1 milhão de fintechs e grandes bancos, conglomerados de bancos, no Brasil você tem 4 grandes bancões, os incumbentes, né? Enquanto falar dos neobanks também tem 2 ou 3, né? Puxa, e você tem pouca referência. Então, esse mercado de crédito ultra concentrado, Uhum. ele faz com que esse monopólio do crédito fique ali resguardado, de forma que esses setores acabam se transformando também em monopólios naturais. Sim. São naturais por questões Regulatórias, regulatórias, e aí históricas, são sim, discussões que eu sim, não quero transcender, sim. mas acabam sendo. Então, com taxa, eles ganham dinheiro e acabam sendo eficientes na sua operação com taxas de juros muito elevadas ou taxas de juros muito baixas. Uhum, Então, é evidente, ganham mais dinheiro com taxa de juros em queda, claro, uhum. por causa do spread bancário, entre outros produtos. Mas esses são. Então, se você olhar na configuração do Ibovespa hoje, financials, utilidade pública, saneamento e telefonia, né, são os caras aí que arrebentaram de ganhar dinheiro e que pagaram dividendos também ao longo do tempo, né, Perfeito. durante esse processo. Muito bom. Então, o investidor brasileiro aí aprendeu que não é, né, nesse ano de 2025 não é ou, é e. Eu acho que a nossa tabela periódica vai ensinar muito bem também, chegando no final do ano, até porque a gente também teve ótimas oportunidades na renda fixa, né, então o que prova e dentro da renda fixa, um mix de indexadores, então o que também prova, né, que mais uma vez não é ou, é e. E eu acho que agora, pensando para essa virada de mês, esse último mês do ano, um posicionamento no início do ano, é um momento de. Bom, a gente acabou de revisar o nosso preço justo, né, para o Ibovespa para o ano que vem, ou seja, vocês ainda veem um upside, né, tem um ganho ali potencial. Mas o posicionamento, ele continua esse ou agora é um momento, não, vamos olhar para um outro, talvez do ponto de vista fatorial ou mesmo setorial, agora que a gente está vendo um provável efetivo ciclo de quedas da Selic, vamos olhar para outros setores dessa vez mais cíclicos, muda um pouco essa visão? Muda um pouquinho, né, não muda tão forte, porque dado que a gente aprendeu em 2025, perseguir as empresas de altíssima qualidade nos cenários de mais dúvida ou de extrema Uhum, polarização ou de negação de preço ou qualquer coisa, são esses caras que vão estar ali e vão aflorar, né? E foi o que a gente viu, né, até agora em 2025. Ano que vem é uma mudança teremos uma mudança de regime econômico, de uhum, modo que as taxas de juros provavelmente devem começar a cair e a inflação
que já fica dentro da meta estabelecida pelo Banco Central, de forma que essa desinflação também acabe melhorando em termos de crescimento econômico, e a combinação de regime, né, ou seja, dessas duas variáveis por regime, ele é extremamente positivo para a renda variável, porque daí ele começa a extrair mais valor e catalisa mais movimentos para você, mais uma vez, reduzir o custo de capital, descontar o fluxo de caixa, trazer valor presente com esse custo de capital menor. Você tem uma assimetria, você tem um distanciamento entre o preço atual, o preço que você achou com o preço de tela, né? E aí, portanto, vai buscar esses upsides. Então, isso é para o lado mais macroeconômico e por fundamentos. Por fatores, também temos uma questão que é curiosa, porque esse ano, quem procurou momentum, que são aquelas para você comprar, as que estão subindo, e vender as que estão caindo. Exato. Vai continuar subindo, né? E fazer esse long short, esse cara decepcionou esse ano. E por quê? Isso tem que ter na literatura, para você analisar fatores, tem um evento chamado Momentum Crash, porque esse ano a gente teve o Liberation Day, que as bolsas despencaram, né, no mundo inteiro, nos Estados Unidos, e aí lembrando, né, você compra a que está subindo, exatamente, e continua e vende pra as que estão caindo. Tendência, né? E aí esse ratio, né, ele está valorizando. Quando você tem um momentum crash, tudo cai. Né? Só que como você está vendido nas que mais caíram, na hora da recuperação em V, eles trazem um maior prejuízo. Então o ratio de momentum, ele fica para trás. Então o momentum foi um dos piores fatores, ele subiu 4 alguma coisa esse ano. Já as companhias de valor, que pega todos esses do ensinamento que eu falei agora há pouco, né? Bond proxies, que, enfim, são ativos reais, né? Mas elas têm que, quando você olha para o fator valor, elas têm que necessariamente estar um valor mais baixo do que o preço justo? Não, ou não? Na verdade são geradoras de valor. Exato, que se geram valor. Perfeito. E que tem seus ativos de reais de valor, né? Valor. E que, invariavelmente, o que acontece no mundo, ele tem algo na mão que vale. Sim. Né? Basicamente, assim, para ficar um pouco mais simples a nossa explicação. E esses caras foram os que mais ganharam dinheiro. Então é normal, e agora eu queria juntar tudo, para um estágio de economia, de crescimento econômico que a gente está vivendo, e de um ciclo de regime econômico favorável, que momentum que estava ruim passa a ficar melhor, e valor que estava o melhor passa a piorar. Não que esses caras perderam valor, mas é que a performance deles ficou para trás de outras companhias de crescimento, outras companhias que estão evoluindo o preço, né, e principalmente crescimento, para esse novo regime. Então, aonde eu quero chegar aqui? Que em 2025 a gente escolheu companhias de altíssima qualidade, companhias, o filé mignon dos setores, aquela que me gera caixa, me paga dividendo, inclusive esse dividend yield, inclusive maior que o CDI, maior que a taxa do Selic. Dentro de setores previsíveis, resultados previsíveis, pouco ou quase nenhuma alavancagem, enfim. Agora, com esse regime mais favorável, é natural que a gente veja companhias que estavam um pouco mais apertadas com a dívida ficarem menos apertadas, porque a taxa de juros está caindo. O crescimento das companhias seja mais rápido e catalisador por um ambiente macroeconômico favorável. Então, essa altíssima qualidade de escolha de papéis para alta qualidade, a gente desce um degrau de qualidade, a gente vai continuar escolhendo companhias tão boas quanto, mas talvez com não o mesmo escrutínio de altíssima qualidade. Talvez seja alta qualidade, não altíssima. Altíssima qualidade. E que tem crescimento, etc. Então, acho que é o que a gente está vendo já. E aí, provavelmente, momentum, caso a gente não tiver nenhum tipo de drawdown muito forte, nenhum tipo de Liberation Day, né? E olha que vai ser um ano de eleição, ano que vem. Pode ser que tenhamos, teremos volatilidade, mas certamente será um ano que eu apostaria que será um ano de momentum, ou seja, para acelerar ganhos, né? E aí, para fechar o pensamento, diria que são 4 formas importantes de a gente analisar o mercado, né? Pela macroeconomia, pelo fundamento das companhias, né? Pelas análises quantitativas, que a gente vê qualitativamente um pouco dessas duas coisas juntas,
e pela análise técnica, que é uma forma de você mensurar fluxo e também qualificar um pouco desse fluxo, né? Porque aí você consegue bolar uma expectativa para o fluxo, né? Exato. E basicamente, a análise técnica, ela é uma profecia que se autorrealiza quando você está em momentos de alto momentum de mercado, quando você está em períodos em que momentum está muito forte, porque se está uma coisa que está em tendência de alta, pela teoria de Dow, você acha que vai continuar subindo. Então, se 2025 foi muito bom para essa análise técnica, capturou muito bem essas companhias de alto valor e que atribuíram, inclusive, momento para elas, imagina agora quando você abre o espectro, e diminui o escrutínio de qualidade e abre mais as possibilidades, o quanto essa análise, essa quarta análise, se torna ainda mais relevante para o ano que vem. Então, tudo isso para dizer que, primeiro, a gente aqui na XP está super preparado para capturar todas essas oportunidades, né, como a gente fez em 2025, e dizer que, poxa, se for mesmo uma característica de mais momento, que é o que eu acredito, inclusive a gente pode voltar a final de 2026 nesses... E aí, para ver se nesse estúdio bonito aqui, para ver se realmente deixa funcionou. registrado. Faz que nem lá no Twitter, né, no X, né? Remind me... gostei. Remind me. Entendeu? Em tantos dias úteis, né? A gente volta aqui e vê como é que foi isso. Mas estou bem animado. Que bom. Não, realmente é uma... eu acho que a gente aprendeu muito nesse ano e vai continuar, né? Acho que aquele investidor... e tem uma pergunta boa também nesse sentido. Eu ia fazer uma outra, mas mudei de ideia. Porque o investidor, ele vê muito, então tá bom. Mas então passou, né? Então agora já subiu o que tinha que subir, né? Pô, a bolsa vai fechar o ano aí com uma alta extraordinária, não tem mais espaço para subir, né? Então eu vou acabar entrando na alta e aí quando cair eu vou sair, né? É verdade isso? Não, né? Essa é uma preocupação que é mais de um viés cognitivo, de que o cara ficou para trás, subalocado, e aí quando agora que ele vai decidir entrar, ele vai estar com aquela sensação de que está correndo atrás do rabo e que está atrasado. E não. Parte da resposta, a gente falou aqui que não é não é ou, é E. Ou seja, a gente tem que estar sempre alocado, não importa se você está no extremo topo, durante a tendência, no extremo fundo, não importa, você está sempre alocado. A questão é o peso que você atribui a isso. E qual, né? É o peso e aonde você aloca, né? Que é isso que a gente está aqui falando. Exatamente. Então, a diversificação, ela é uma forma de você mitigar e, inclusive, não se fazer essa pergunta de, né? Será que eu cheguei tarde para a festa, etc. Mas ainda assim, ainda com esse comentário, a gente acredita que essa festa nem começou. Primeiro que o nosso próprio relatório a gente já fala que é um silence bull market, né? Assim, um mercado, um bull market silencioso, porque pouca gente pegou, e as empresas que subiram são aquelas reloginhos, não são aquelas de fortíssima emoção, né? Então, tem um pouco disso, eu acho que a outra questão é que a gente está numa mudança de regime em curso, e que isso tende a fazer com que os juros reais caiam. Ela ainda não... Agora que a gente viu, né? No último mês que a gente viu, finalmente a curva do juro... Assim, a curva real caindo, né? O juro real fechando. Exato. Que a gente tava vendo só o nominal, tava todo mundo esperando. E aí, né? Cadê o NTNB pra cair, né? Exato. E esse cara é o cara catalisador para as empresas de momento, de crescimento, né? E aí é esse cara que a gente imagina que ele vai continuar caindo, e, portanto, a partir desta tese, a gente está vendo mais crescimento. Então, a gente tem 185 mil pontos para o cenário base, tem 223, 225, se a gente for para um cenário mais otimista, e 145 mil pontos, né, para um cenário, digamos, pessimista. E a referência para esses valores estão atribuídos a o que a gente está pensando desse juro real, dessa curva do juro real, e se ela está fechando muito forte, se ela fecha pouquinho, como ou se ela eventualmente até abre, né? Como principal balizador para a gente entender qual é o tamanho da oportunidade à frente, mas a gente continua achando que tem muito valor aí para extrair. Muito bom, excelente aqui, Rafi. Eu não sei se tem algum ponto que a gente, enfim, o Rafi não vai adiantar tudo aqui que ele vai trazer pro Year Ahead, né, o nosso Onde Investir 2026, mas a gente já teve aqui uma palhinha.
Tem mais algum ponto que você acha importante trazer para o investidor nesse momento, nessa virada de ano? Eu acho que o mais importante a gente comentou aqui, que é aprender com 2025. Uhum, Assim, ele é um ano de muito aprendizado. O ganho foi ótimo, foi maravilhoso. Mas vamos transformar esse ganho em autoconhecimento, uhum, de si, do investidor, saber o que ele fez. E provavelmente foram erros e medidas de vieses cognitivos que uhum. tiraram ele do mercado em renda variável, desse ano que ele não pegou. Provavelmente foi isso. Então, esse autoconhecimento ele é profundo. E segundo, pelo lado do estudo pragmático, né? Do o quanto de performance o mercado atribuiu a essa realidade, essa dependência com o fluxo de capital estrangeiro. Eu acho que esse é o ponto mais importante. A gente tem muito que aprender com 2025, e nessa medida, eu acho que 2026 deixa a gente muito melhor preparado, né, para o que vem por aí, mesmo com volatilidade, mesmo com vai e vem de bolsa, com as incertezas que a gente sabe que estão à frente, mas que são importantes do ponto de vista da gente buscar simetria e oportunidade. E claro, e aquele recado também de que o movimento do mercado não é linear, né. Então, se a gente está falando aí do preço justo calculado em 185.000, mas, então quer dizer que não vai cair, é daqui para cima. Não necessariamente, né, Né. também obviamente tem que estar atento para não sair nesses sustos. Exato. E não sair nos sustos, como a gente teve esse ano, o susto do Liberation Day, que Uhum. a bolsa caiu pra caramba lá fora, tudo. Não sair nos sustos é você estar muito bem diversificado, porque justamente no momento que a renda variável cai mais em alguma razão, certamente os ativos de renda fixa vão trazer o suporte para esse ambiente. E no momento de grande euforia, a renda variável vai compor, vai fazer um compounding positivo e atribuir mais performance, rentabilidade, ganho de capital do que aquela renda fixa que está mais no estilo, mais do mesmo, né, invariavelmente do perfil que você está alocado. Então, a diversificação, né, como aprendizado, acaba sendo parte integrante, não é mais, né, acho que é o título do relatório talvez, né, não é ou, né, Exato, e não é sim ou e. é isso, ó, já dei o título aqui para o próximo relatório do Rafi, do time de estratégia. É, Excelente, Rafi. Bom, essa semana também, além do a gente teve uma semana, de dados importantes, né, eu acho que nos Estados Unidos os dados qualquer dado que está saindo agora é um dado importante, porque eles ficaram tanto tempo sem dado, que está todo mundo em busca de qualquer dadozinho que sai, tá todos os investidores de olho. Foi o que aconteceu essa semana, a gente teve PMIs divulgados lá nos Estados Unidos. Os PMIs, eu achei curioso esse movimento, porque a gente teve os PMIs mostrando um crescimento robusto, então acima de 50, tanto para serviço quanto para manufatura, composto, né, vieram ali em território de expansão, um pouquinho abaixo do esperado, mas ainda expandindo forte. E por outro lado, a gente teve o relatório ADP, que é aquele relatório de criação de vagas de trabalho, que veio abaixo do esperado, veio uma destruição líquida de 30.000, expectativas de crescimento de 20. É claro que é negativo para o mercado de trabalho, isso poderia alimentar aí expectativas de queda de juros, mas eu entendo que os investidores eles buscaram um lado, né? Então tá todo mundo na expectativa de que vai ter corte de juros, né? Esse mês ele foi um mês quer dizer, o mês passado, né, de muitas idas e vindas em termos de precificação de qual que seria o corte, se haveria um corte de juros pelo Fed na semana que vem, na quarta-feira. E bom, chegamos ao final dessa semana, estamos nos encaminhando para a decisão do Fed, com uma precificação de mais de 90%, né, ali em apostas, inclusive. Isso pode fazer nos Estados Unidos, essa efetiva aposta, mas tem ali, claro, na precificação, né, aonde os investidores estão alocados na parte da curva, que mostra que, cara, praticamente unânime, consensual, que se espera um corte de juros na semana que vem. de Então, 25. de 25 pontos percentuais. Então, vamos ver se o Fed vai mesmo nessa direção, né? Se ele vai deixar não vai surpreender ninguém, né? Todos, é claro, vão ficar de olho aí na comunicação do Banco Central, porque na última reunião estava ainda vigente o shutdown, a paralisação, e o comentário do Powell foi bastante cauteloso, né? Olha, no escuro é melhor não fazer nada, basicamente isso que ele falou. Mas depois a gente teve uma série de diretores e até o próprio Powell comentando de novo que, não, pode ser que estamos olhando aqui no mercado de trabalho, né? A gente está um pouco preocupado, e os preços não estão apontando ali para uma virada tão rápida. Então vamos ver qual que vai ser a mensagem do Fed para a semana que vem. E aqui no Brasil,
a gente teve o destaque no calendário econômico, né, para divulgação do PIB. A gente teve divulgação do PIB referente ao terceiro trimestre desse ano. Ele veio um crescimento de 0,1% em relação ao trimestre anterior. Foi uma desaceleração, como era esperada, uma desaceleração. No último trimestre a gente teve crescimento de 0,4%, mas o interessante foi que, se você olhar direto, você vai ver, abaixo do esperado, ruim, né? Ou, na verdade, abaixo do esperado, bom, vão cortar os juros em janeiro. Mas não é bem por aí, né? O dado eu achei bastante interessante, a análise. Gente, tudo isso sob os olhos de research, hein? Tá lá, né, no nosso canal, no site de conteúdos, análise do time de economia. Mas o que foi interessante? Que esse 0,1, ele veio abaixo da expectativa porque os 2 últimos trimestres foram revisados para cima, por conta da atividade mais forte de agropecuária. Então teve um crescimento muito grande, né? A gente teve a super safra no começo do ano e essa super safra foi ainda maior do que se esperava que tinha sido. Então teve uma revisão. Como você revisou os 2 trimestres para trás, esse trimestre aqui, ele caiu porque é comparativo, né? Você está olhando um trimestre em relação ao outro. Por isso que veio abaixo do esperado. Só que quando você abre, você destrincha os dados, você vê que a foto tá a seguinte: é uma economia que desacelera bem gradualmente, serviços continuam forte, pressionando inclusive os preços, né? Mas a parte de indústria, principalmente a indústria aí de bens de capital mais fraca, bens intermediários mais fraco, a gente ainda vê o consumo relacionado à renda mais forte e o consumo relacionado ao crédito um pouco mais fraco, mas com certa recuperação até no terceiro trimestre em relação ao segundo. Ou seja, uma economia que desacelera, mas mostra sinais de recuperação antes dela desacelerar tudo. Então, nosso time de economia, que também publicou nessa semana o relatório Brasil Macro Mensal, convido vocês a ouvirem o Econocast, que eles falam sobre isso, mas é uma economia que desacelera. Antes de desacelerar, provavelmente, tudo o que ela precisaria diante da política monetária restritiva, dos juros altos, ela deve começar a subir de novo por conta de programas, principalmente por conta de impulso fiscal, né? Então a gente tem aí novos programas de reformas de casas, a gente tem o gás e o luz para todos, a gente tem o pagamento da diferença, desculpa, o não pagamento, né, ali do imposto de renda. Isso acaba sendo renda indireta na mão de parte da população, né? Temos o programa de crédito consignado privado também, que deve trazer mais impactos nesse ano. Então, uma série de iniciativas, estímulos, de né? estímulos, exatamente, uma série de estímulos que vão, cara, reanimar a nossa economia antes que ela nem chegou a ficar triste, já está sendo reanimada, né? Então esse vai ser um desafio, principalmente para a política monetária no ano que vem. Por isso que a gente mantém a nossa visão cautelosa, né? A nossa visão, na verdade, de que o Banco Central será cauteloso e que ele deve esperar até março, provavelmente, aí para começar o ciclo de queda de juros por aqui. Mas assim, poteros, uma hora vai cair os juros, e toda a história aqui do que a gente tem falado, de antecipação da queda, do juro longo já caindo, que é super importante, tudo isso já precificado e já a gente preparado para se antecipar, né, principalmente aí por conta dos movimentos de mercado. E, bom, no palco, no campo micro, a gente teve aí a Black Friday. O nosso time de análise de varejo, o setor de varejo também, publicou o impacto nas principais empresas aí, aqui do Brasil, sobre a nossa cobertura. Como é que foi isso, né? Se foi uma antecipação das compras de dezembro, então vai ser melhor agora, mas vai ser pior em dezembro. E também tivemos um relatório interessante aqui do time sobre se é Black Friday ou Black Fraud, né? Esse eu achei interessantíssimo, porque a gente olhou aqui o preço. Cara, se o preço subiu pra caramba nos 2 meses anteriores à Black Friday, não é bem desconto, né? Eles subiram pra cair. Mas tem alguns que não, né? Tem alguns que efetivamente caem mesmo e depois voltam. Porque o que você espera numa promoção dessa é assim o gráfico, né? É metade, é o dobro da metade. Exato, é metade do dobro. Metade do dobro. Então o que você espera no gráfico é que ele faça assim, de fato cai e depois volte, para realmente ser uma promoção. E tem alguns setores ali que trazem essa efetiva promoção. Mas, enfim, eu convido vocês também a lerem esse relatório em mais detalhes lá no nosso site de conteúdos. Então é isso, acho que esses foram os principais destaques da semana. Aqui toda a nossa visão para a Bolsa, né, o que a gente aprendeu. Então eu espero que vocês tenham aprendido, assim como eu, que a gente não cometa os mesmos erros no ano que vem e mantenha os acertos. Né, mantenha os acertos e siga aqui sempre ligadinho no nosso conteúdo aqui do time de Research da XP. E olha, amanhã ou hoje, eu não sei exatamente quando é que vai ser publicado esse podcast, mas
Nos próximos dias vamos ter aí a divulgação do Onde Investir, tá? Que é uma série que é um guia super completo com a nossa visão para todas as classes de ativos, de alocação, de economia, né? Também que vai ser seguido com uma série de lives e vídeos, então conteúdo é o que não vai faltar, né? Para esse ano, né? Que está começando já já. Mas bom, gente, por hoje eu fico por aqui. O Expert Drops do ano ainda não acabou. Semana que vem a gente vem aqui com Maria Irene Jordão falar sobre inteligência artificial, o tema do momento, tá? Então não percam. Muito obrigada, Rafi, mais uma vez Obrigado, pela Raquel. participação. Não esqueça de deixar seu comentário aqui se você gostou do novo formato. É importante isso, hein? Importante. Pressão na produção aqui para manter aqui o ritmo. Né? Exatamente. E não esqueça do seu like, como sempre. Obrigado, pessoal, pela companhia. E a gente se fala, e a gente se ouve e a gente se vê na semana que vem.